Olha, o direito entrou na minha vida pela minha própria família. Eu tenho uma família totalmente de tradição na área jurídica. Meu pai era juiz do trabalho, minha mãe procuradora federal, meu irmão advogado, e eu tenho alguns parentes desembargadores. Tenho dois tios, um tio e um primo, que são desembargadores. Então a minha família é toda voltada para o mundo jurídico. Então eu, quando entrei na faculdade, já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser magistrado. Estudar em boas escolas como Dante Alighieri e o São Luís foram fundamentais na minha educação, na minha formação primeira da vida, né? O Dante Alighieri, eu era bem menor, porque foi já no ensino primário, na minha época era primário, né? Então as recordações já são mais longínquas e como eu fiquei pouco tempo, 3, 4 anos, depois eu estudei o resto da minha vida no Colégio São Luís, né? Onde fiz muitos amigos e aí desenvolveu-se a minha adolescência e aí as coisas começam a ficar melhores na memória, né? As pessoas mais vivas, os professores muito presentes, né? Os amigos que lá criei, que lá cultivei, e o esporte em que o colégio me trazia muito esporte, uma coisa que eu adoro, né? Um futebol, natação, futebol de salão, basquete, o tênis, tudo mais, e eu sempre adorei praticar esporte. E o São Luís foi uma casa que me entusiasmou mais ainda. Eu tento. Antes de ir para o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, em 2011, eu tinha um pouco mais de tempo. Depois que comecei a viajar nesse itinerário São Paulo, Brasília, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Porque fora de casa a gente não consegue estabelecer uma rotina razoável. Então eu chegava para o trabalho, eu passava o dia inteiro trabalhando, chegava no hotel para dormir, assim, muito cansado. No outro dia eu já tinha que levantar cedo, porque o conselho requeria de mim uma presença contínua, né, lá no CNJ mesmo. Então eu não tinha tempo, às vezes, de comer. E isso é muito ruim, mas fez parte de uma experiência muito importante na minha vida, uma experiência assim que qualquer magistrado gostaria de ter passado, porque mostrou para mim a cara do judiciário do Brasil, o que é a justiça no Brasil, de norte a sul. Eu estive no Conselho Nacional de Justiça de 2011 a 2013, agosto a agosto, né? E foi lá que eu descobri um Brasil diferente do Brasil que a gente estava acostumado aqui com São Paulo. Justiças as mais diferentes, que eu judicava em São Paulo, portanto, totalmente habituado a esse formato, a esse módulo de judiciário. E conheci as realidades do Brasil inteiro, que são realidades completamente diferentes, né, que vão desde as temperaturas do norte e do nordeste, escaldantes, em que o judiciário funciona de manhã porque à tarde é totalmente impossível de se trabalhar, né? Até o judiciário, muitas vezes, do nepotismo, o judiciário envolvido em alguns atos de improbidade que não poderiam acontecer, não que não ocorresse em São Paulo, que também ocorre na verdade no Brasil inteiro, mas assim, essas diferenças de comportamento, de cultura regional, de cultura local, e aí a gente vai aprendendo que a importância do CNJ para o Poder Judiciário, né, que foi justamente a de dar uma cara única para o Poder Judiciário de norte a sul, respeitadas algumas individualidades que o judiciário local deva ter. Mas assim, nós não tínhamos antes do CNJ uma política pública de justiça. Cada tribunal cuidava de si, não, as experiências não eram trocadas, coisas boas que um tribunal fazia, os outros não ficavam sabendo, que seria uma coisa boa para toda a justiça. Então, isso eram 90 ilhas diferentes.
e cada uma cuidava de si. E o CNJ veio para traçar uma política administrativa, uma política financeira, uma política de controle para que o judiciário fosse uno. Eu acho que nós temos um marco na Justiça do Brasil, antes e depois do Conselho Nacional de Justiça. Em 2005, o Conselho foi implantado por uma determinação da Emenda Constitucional 45 de 2004, e isso então fez com que a Justiça efetivamente mudasse, começasse a tomar novos rumos, né? E agora com o processo judicial eletrônico, embora nós percebamos a existência de alguma resistência em relação ao processo eletrônico, aliás, o que é natural, né? Toda mudança, ela tem sempre resistência, as pessoas que têm que se acostumar, mas elas têm que se habituar a isso. Nós não podemos mais conviver com uma quantidade de papel que a gente convivia até agora. Hoje, na era digital, na era eletrônica, tudo tem que ser eletrônico, justamente para que nós possamos preservar até as nossas, ecologicamente, o mundo, o Brasil, né, esse desmatamento de onde vem o papel. Ainda que se diga que hoje existem florestas que são feitas para isso, mas não se admite mais. Hoje, diante da era da eletrônica, da informática, não se admite mais falar em papel. Eu acredito que o judiciário está mudando, né? As políticas públicas novas de justiça, como o mutirão carcerário, a Amazônia Legal, com as divisões corretas das propriedades, né? Com os programas de implementação em relação aos presos, em que aqueles que saem das prisões possam ter um trabalho garantido e o governo então consiga torná-los agregados novamente à sociedade e, sobretudo, uma política pública importantíssima que é a da conciliação e da mediação, que é, na minha opinião, um veículo importantíssimo para a solução do excesso de processos do Poder Judiciário. Na medida em que nós temos que mudar essa cultura da litigiosidade para a cultura da paz, para a cultura da harmonia. Num país com 92 milhões e 200 mil processos em andamento, com uma entrada de 28 milhões e 200 mil processos por ano, nós não podemos mais pensar em crescer o judiciário para colocar todas essas ações. Nós temos que pensar, sim, em soluções alternativas para solucionar os conflitos. Soluções essas que vêm por meio da conciliação e da mediação, da instalação de centros de solução de conflitos em todos os tribunais, em todas as comarcas, para que o cidadão possa aprender a não judicializar ações de forma desnecessária. Ou seja, ele pode procurar um centro de solução de conflitos, onde nós vamos ter conciliadores, mediadores, todos capacitados, todos preparados para atender a população, juntamente com o juiz, com o membro do Ministério Público, com o membro da Defensoria Pública, que trata das pessoas gratuitamente, assim como o membro da Ordem dos Advogados. Então, esse conjunto de pessoas poderá fazer um atendimento ao cidadão e tornar a justiça muito mais aberta, como ela tem que ser. As pessoas têm que se socorrer do Poder Judiciário, vir ao Poder Judiciário justamente com a tranquilidade de que ela vai sair com o seu problema solucionado. E custando um processo R$ 1.400 para o Estado, isso significa que custo é esse? Esse é um custo do pagamento de juiz, de funcionário, de papel, de luz, de água, de telefone, de prédio, de tudo isso. Então, esse custo está no processo. E, às vezes, o que se discute é muito menos que isso. Então, o Estado tem um dispêndio muito maior do que aquela causa, às vezes, que ele está julgando. Não que a causa não seja importante, ela é importante, porque ela diz respeito a um cidadão. Não importa o valor. Pode ser uma causa de milhões, pode ser uma causa de centavos, mas é uma causa do cidadão. E isso faz a causa importante, ser ela do cidadão. Então, esse fato é irrelevante. O fato relevante é, podemos solucionar isso
num tempo infinitamente menor do que um processo judicializado. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Con certeza tú me conoces. Soy López, archichero de 17 de Birigüí. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto na página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Quando nós falamos em mestrado, em doutorado, em cultura jurídica, em aprimoramento, isso para mim é extremamente importante, porque o magistrado ele tem que ser preparado para poder decidir a vida das pessoas. Porque, embora eu não goste dessas soluções dadas pelo juiz, não que a solução seja boa ou ruim, mas assim, a interferência da justiça na vida da pessoa. Então, quando um juiz decide um processo, ele interfere diretamente na vida da pessoa, diferentemente da conciliação e da mediação, em que as pessoas se compõem e elas saem muito mais felizes, porque elas solucionam algo por conta delas mesmas, embora com a participação do Poder Judiciário e de membros do Poder Judiciário. Mas eu sempre fui e sempre gostei da vida acadêmica, né? Professor de processo civil, sou vice-diretor da Faculdade de Direito da FAAP, então eu sempre estive envolvido. Há 30 anos eu exerço magistério, mesmo tempo que eu tenho de magistratura. Então, eu sempre gostei do estudo, de escrever e de ler. Então, isso é uma parte da minha vida de magistrado que me cativa. Então, eu gosto de escrever, eu tenho livros publicados, dentre os quais o Direito ao Nome da Pessoa Física, que foi a minha dissertação de mestrado, né? Eu tenho um Código Civil em que eu faço parte com outros juízes, código esse coordenado pelo ministro César Peluso, que eu escrevo uma parte. Eu tenho um livro de processo civil em que eu escrevo com o coautor Sandro Gilbert Martins, um grande amigo, e nós dividimos aí uma obra de processo civil para os nossos alunos. Tenho também a minha tese de doutorado, que é Coisa Julgada Parcial, e tenho coordenação de várias obras de direito imobiliário, que eu escrevo com outros autores. Eu gosto muito disso, obras de condomínio, de locação, de direito imobiliário. Eu gosto muito de dividir as obras com vários autores. Eu acho muito interessante coordenar uma obra e convidar várias pessoas, logicamente obra que eu coordeno e também escrevo alguma coisa, mas assim, de dividir com várias pessoas, porque existem muitas pessoas que têm assim um pouco de receio de escrever um livro e tal, mas têm grandes ideias, escrevem muito bem, só lhes falta a oportunidade para publicar isso. Então, eu procuro muitos amigos, muitas pessoas que gostam de escrever e compilo obras juntamente em coordenação minha com outras pessoas, mas assim, agregando valores para que a sociedade conheça outras pessoas valorosas também do mundo jurídico. Encontrar ex-alunos é sempre um grande prazer, né? A gente
troca ideias, conversa sobre o que era feito, aquilo que nós vivemos durante o tempo em que estivemos juntos na universidade, e sempre traz assim, uma satisfação muito grande, porque são profissionais que estão bem nas suas carreiras, nas suas escolhas, e a gente vê que nós contribuímos, ainda que muitas vezes com pouca coisa, às vezes com uma palavra, às vezes com muitas aulas, às vezes com poucas aulas, mas sempre houve uma contribuição da gente para a formação daquele profissional. Isso é muito gratificante. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, sou casado, tenho 5 filhos, 2 advogados, um engenheiro, uma relações públicas e um ainda que está no colégio que pretende ser piloto. Então, vamos ver se ele vai realmente sair voando por aí. Eu gosto muito da minha família, minha esposa é uma grande companheira, está sempre ao meu lado e nós nos completamos muito bem. Olha, a minha relação familiar é ótima, eu não posso reclamar da sorte que eu tive, porque eu consigo, apesar de ter muita atividade, separar os fins de semana para minha família, né? Eu já confesso que no início da minha carreira de magistrado, eu cheguei a passar de segunda a segunda trabalhando em processo, talvez pela inexperiência do início da carreira, mas depois com o tempo a gente vai ganhando experiência, as coisas vão ficando mais fáceis e a gente vai ficando mais velho e vai percebendo que a vida não pode ser só voltada para o trabalho, ela tem outros fatores que a compõem que são extremamente importantes, e um deles é sem dúvida a família. Então nos meus fins de semana eu vou para a minha chacrinha e fico lá descansando para poder ter uma semana produtiva. Quando eu não consigo ter um fim de semana de descanso, de repouso, a semana normalmente é mais dolorida, é mais longa, é mais cansativa. Então eu dou muito valor à minha família que fica comigo no fim de semana. Eu cheguei em São Caetano como juiz substituto em 1984 e fiquei aqui alguns meses, quando fui promovido, e voltei para São Caetano em 85 como titular da 2ª Vara Criminal, depois em 97 passei para a 4ª Vara Cível e fiquei até 1990. Fui diretor do Fórum de 1988 a 1990 e São Caetano foi uma comarca em que eu me identifiquei totalmente. Eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado e gostei muito da cidade, até porque é uma cidade que é progressista, é uma cidade de vanguarda, com o IDH diferenciado, com uma população extremamente educada, um povo preparado, né? Então isso tudo faz com que o exercício da magistratura seja muito melhor, né? Os seus 15 quilômetros quadrados fazem com que aqui nós não tenhamos favela, a criminalidade seja relativamente baixa, o serviço público seja muito bem prestado. Então São Caetano é um orgulho para mim, eu fiquei muito feliz de estar aqui, foram tempos muito felizes na minha vida, né? O meu presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Renato Nalini, escreveu um editorial recente no jornal Estado de São Paulo falando sobre a felicidade, né? E então, o que eu posso dizer é que eu fui feliz aqui, foram momentos felizes da minha vida. Nem todos são sempre, é impossível se viver numa felicidade eterna, mas eu acho que nós temos que procurar sempre a felicidade em todos os momentos, nem que não a alcancemos dessa forma. Mas eu sempre procuro ser uma pessoa feliz, uma pessoa agregadora, eu acho isso extremamente importante, né? E, sobretudo, a magistratura requer um magistrado sereno,
ponderado, equilibrado, calmo. Eu acho que eu agrego algumas dessas virtudes e posso dizer que aqui em São Caetano não tive nenhum tipo de problema durante o tempo que estive, nem na minha carreira como um todo. Receber o título de cidadão sul-são-caetanense é uma honra, né? Eu acho que todos os juízes, ou qualquer juiz que passou por aqui, qualquer pessoa de fora que tenha estado em São Caetano, ficaria honrado como eu estou. São Caetano é tudo aquilo que eu já disse. E mais ainda, é um lugar amigo, é um lugar de aconchego, um lugar em que eu fui tão bem recebido que eu, apesar de já ter saído daqui há muitos anos, jamais esqueci. Mantive muitos amigos aqui, né, dentre os quais o próprio vereador Éder Xavier, que foi o proponente desse título para mim. Então eu conheci ainda jovem, como eu era também naquela época, então nós travamos uma grande amizade e ele me honrou com essa indicação. Então eu agradeço meu amigo pessoalmente, e só me sinto honrado e lisonjeado.